Amém, irmãos. Graça e paz, os irmãos. Mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui, né, nesse dia, para a gente estar estudando, né, meditando, ruminando, né, o assunto das jornadas. E hoje a gente vai estar dando continuidade à sequência, né, das jornadas com a estação de Alos, né? Semana retrasada, né? Isso. Semana retrasada nós falamos de Dófica. E hoje a gente vai continuar na sequência, né, em Alos. Vamos abrir a escritura lá no nosso texto base, Números 33, 13. Que vai falar assim, é o versículo relativo à jornada que nós vamos estudar hoje, Alos. Fala assim, e partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. Né? Então esse versículo aqui de Números 33, 13, ele se encontra embutido naquele mesmo versículo que a gente falou da outra vez de Dófica, é o mesmo versículo de Êxodo 17, né? Vamos ver de novo lá, que ele não está explícito no versículo, mas ele está embutido. Né? Então o Senhor coloca ele aqui como fazendo, na minha versão, fazendo suas paradas, né? Então a gente vê que é plural, fazendo paradas. Né? Então fala assim, Êxodo 17, 1 fala assim, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas. Então nessa frase, fazendo suas paradas, essas duas paradas, a gente já viu que são duas, né? Dófica e Alos também está embutida nessa parada. E a gente viu também da vez passada que essa parada não foi simplesmente uma parada, houve um acampamento, né, lá, ainda que bem breve, um acampamento breve, mas houve acampamento, porque a gente vê que em Números eles falam, né, saíram de Dófica e acamparam em Alos. Então, ainda que não foi só uma parada, deram uma paradinha, isso aí, mas foi rápido, mas houve um acampamento. E o segundo ponto que a gente viu, né, da vez passada, com relação a Dófica e Alos, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim. Né? Então, a gente vê que passa direto do deserto de Sim para Refidim, né, para essa jornada de Refidim, e não faz menção de Dófica nem Alos, né? O Senhor, ele fala, não é que ele fica calado, mas ele fala com silêncio nessas duas jornadas. Em Dófica a gente já comentou da vez passada, né, que Dófica é uma cidade que ela, na época, foi uma cidade muito importante para o Egito, né? Era dali que eles tiravam a riqueza deles, mineral, turquesa, cobre, bronze, né? E ali era o berço do comércio da época. Tinha também a parte religiosa ali, de cultos pagãos ali também naquela cidade também, que para eles na época era muito importante, mas que Deus não comentou isso. Então a gente viu da vez passada que falamos sobre a história, a arqueologia, né? Hoje Dófica para a arqueologia é uma cidade muito importante e para a história também. Tem muito, um sítio, né, que eles dão o nome de sítio arqueológico, né? Então eles estudam ali, encontram muito material ali para a história, né? Então muito importante para a arqueologia, para a história, Dófica. Mas Deus que se calou, porque a gente viu que o que é importante para um homem, para Deus ele não dá importância. Então Deus não falou. E igualmente Alos também, Deus ele coloca junto, né? Depois só nos faz saber que houve essa estação de Alos, mas o Senhor também ele vai direto para Refidim, né? E o Senhor não comenta sobre ela, ele fala, na verdade, fala com silêncio, né? Com relação a Alos. E essa estação de Alos, a única menção que existe nas escrituras com esse nome Alos
é justamente em Números 33:13, que existe essa palavra halos. Ela não tem mais menção nenhuma em toda a Bíblia. Mas você não vai encontrar halos em lugar nenhum na Bíblia. Só em Números 33:13 que você vai encontrar, você vai ficar sabendo dessa jornada de halos, dessa existência. Você não encontra mais em local nenhum nas Escrituras de halos. E outra coisa, com relação à história e arqueologia, na outra a gente ainda encontra na arqueologia e na história de Dófica. Essa de halos, você encontra a menção de um rabino do primeiro século, que o nome deles, acho que eu botei até aqui anotado aqui, ó. Osaia, o nome do moço. Ele é um rabino talmudista, né, que eles dão o nome do que tem relação com os judeus ortodoxos, que são ortodoxos. E ele tem um livro, que é um livro de cronologia, que ele escreveu lá nos primórdios. É um livro de cronologia judaico dos judeus ortodoxos. Nesse livro, que é um livro cronológico, esse rabino, ele toca nessa estação. A única coisa que ele fala dela, que ela fica 19 quilômetros depois do deserto de Sim e 13 quilômetros antes de Refidim. Então ele faz essa menção nesse livro cronológico, que é um livro que não tem muita importância para a gente, que é judaico, né? Talmudista, né? Do ortodoxo, do judaísmo, né? Então ele faz menção. Com essa informação, os estudiosos, os arqueólogos, os historiadores, eles vão lá nessa região para tentar encontrar essa cidade, né? Que a Bíblia menciona, esse livro também menciona. Então a gente tem uma 19 quilômetros do deserto de Sim e 13 de Refidim. Então esses dois pontos se encontram numa região. Eles procuram ali e não acham nada. Não tem nada que eles encontram, só areia, só deserto. E até entre eles tem divergência mais ou menos de onde ficava esse local de halos. Não tem precisão, porque não se encontra nada lá, só areia, só deserto, não tem nada. Então, quer dizer, com relação a essa jornada, o Senhor não deixou nada de cidade, do local, que pudesse achar nada lá. A única coisa que a gente tem com relação a essa jornada é o próprio nome halos, que é um nome em hebraico, e esse nome, ele traduzido, ele se chama tumulto de homens. Se quiser os irmãos quiserem fazer uma pesquisa, você bota lá halos em hebraico, vai aparecer a tradução, né? Que é tumulto de homens, ou alvoroço, né? Então é uma palavra que fala de tumulto de homens, mas ela abrange vários aspectos. É a mesma coisa quando você vai no dicionário para procurar uma palavra, ela tem o primeiro sentido e depois tem os sentidos que são, né, complementares, né, mas que estão também embutidos naquela palavra. Então o sentido dessa palavra é esse, é tumulto de homens, alvoroço, mas também pode ter o sentido de diáspora, de divisão por motivo religioso ou político, confusão, dispersão, né? Então a gente já sabe ali que houve esse tipo de coisa nesse local ali. Um tumulto entre os israelitas ali, um alvoroço. Houve dispersão no sentido de sentar para se recriar ou para... o sentido é de como se fosse uma reunião, né, que Deus não estava ali no negócio. Então houve uma confusão ali, houve um tumulto de homem. Deus estava fora do negócio. Coisa de homem mesmo, né? E quando a gente começa a estudar essa estação de halos, hoje a gente vai falar especificamente dela, quando a gente chegar na próxima, que é Refidim, a gente vê que tudo que vai se dar a sequência de Refidim começou ali em halos. Começa com essa confusão ali, com esse tumulto, e esse tumulto ele vai se desenrolar em halos, né, em Refidim. A gente vai ver depois disso, mas ali é o começo,
né? Esse tumulto que acontece ali. Né? Então a gente vai procurar alguns textos nas Escrituras, né? Que eles vão nos falar com relação a isso. Né? Essa reunião. Porque quando a gente pensa em reunir, todos os irmãos, eu vejo os irmãos, não tive na reunião geral, né? Mas eu vi muitos irmãos falando que a reunião foi uma bênção, né? Que a comunhão foi maravilhosa. Então os irmãos comentam, a gente dá graças a Deus por conta disso. Né? Então esse é o objetivo da nossa reunião. Né? Eu creio que nós queremos uma reunião que seja uma reunião que o Senhor tenha lucro, que o Senhor avance com os irmãos, né? Que a presença do Senhor se faça notória no nosso meio, o Espírito tenha liberdade, não é isso? Esse é o tipo de reunião que a gente espera. Mas nem sempre acontece assim no meio cristão. Né? Então, muitas das vezes a gente se reúne, né? Mas acontecem os problemas. Entende? A confusão, problema, atrito, divisão, dispersão, vários tipos de problema. Isso é halos. Justamente é isso que a gente vai falar hoje, entendeu? Né? Que é algo que o Senhor não está ali, é algo que o homem mesmo está promovendo, né? Está acontecendo por causa... E Deus, ele permite, que a gente vai ver por que Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Chamando a atenção dos irmãos, que a gente vê que continua naquele entendimento que eles seguiam conforme a nuvem e a coluna de fogo caminhavam. Era dirigido pelo próprio Senhor, que levava para aquela estação ali. Então a gente vê que o Senhor está conduzindo a essas estações. Né? Eles não chegam lá por conta própria, porque quer, não, mas é o Senhor que está conduzindo pelo Espírito. Né? Então vamos ver um texto conhecido, né, de 1 Coríntios 11. E nesse texto a gente vai ver dois aspectos diferentes no mesmo capítulo. A gente vai ler o versículo 2 e depois o versículo a partir do 17. 1 Coríntios 11, a gente vai ler o versículo 2 e depois o 17 em diante. Um pedaço também não vamos ler todo, não. Então, 1 Coríntios 11, 2 fala assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Né? Então a gente vê aqui que Paulo ele está louvando os irmãos. Ainda que a gente vai ver depois nesse assunto aqui que eles estavam guardando as tradições, que no caso aqui era o uso do véu, né? Mas só que eles tinham problema lá com esse assunto por falta de entendimento. Eles não tinham um entendimento do assunto, do encabeçamento ou do uso do véu. Por isso eles tinham problema ali, tinham algumas contendas. Mas ainda assim eles usavam. Na forma de tradição, mas eles usavam. Mesmo sem ter entendimento. Né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, está louvando aquela atitude deles, né, de guardar um mandato apostólico. Né? Era algo que ainda que eles não tinham uma compreensão ainda clara a respeito do assunto, mas eles guardavam essa questão. Por isso eles tinham louvor do Senhor, do Espírito de Deus. Está aqui eu vos louvo por causa disso. Tinha um louvor. Então, ainda naquela reunião, ainda com toda a debilidade, Deus estava louvando aquilo ali neles. Né? E a partir do 17 a gente vai ter uma negativa aqui. Né? Ainda 1 Coríntios 11, a partir do 17. Nisto, porém, que vos prescrezo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Né? Então a gente vê que interessante, né? Primeiro, Paulo fala lá pelo Espírito, então um louvor do Espírito Santo pelos coríntios ali, nisso eu vos louvo. Naquela reunião ali, eles tinham um louvor do Senhor, né? Mas nesse outro sentido aqui, eles tinham a reprovação do Senhor, não tinha louvor do Senhor. Né?
Então a gente vê, a gente já percebe, né, eu já comentei isso muitas outras vezes com os irmãos aqui, até no assunto do próprio encabeçamento, né, o Senhor ele não quer somente um grupo de muitas pessoas reunidas, não é isso, né, mas ele quer um grupo de pessoas que sejam encabeçadas por ele, que estejam no encabeçamento, que estejam caminhando segundo o mover do Senhor, né? Sendo o corpo e Cristo sendo cabeça, né? Esse é o propósito. Mas muitas das vezes, né, a gente se move, quando alguém se move na igreja fora do Espírito ou fora do encabeçamento do Senhor, gera problema. Sempre vai gerar algum problema, porque vai ser algo do nosso entendimento ou do nosso achismo, que a gente acha, que a gente entende dessa forma. E não vai ser algo segundo o Senhor está conduzindo, segundo a vontade de Deus, o querer dele, no propósito dele, né? Então vai ter problema. Então a gente vê aqui que a gente pode se reunir para melhor, para louvor de Deus, e a gente também pode se reunir para pior. Pode ter uma reunião para pior. E justamente essa reunião para pior, que é o que a Bíblia está chamando de halos. É o tumulto de homens, né? Então isso é halos. É quando tem esse tumulto, essa negativa do Senhor, que o Senhor permite ali. Por que o Senhor permite que isso aconteça? Vamos ler Deuteronômio 8, então vamos ler só o versículo 2. Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Você vai se lembrar de tudo que aconteceu contigo na sua caminhada cristã, né? As coisas que você já passou no decorrer da sua caminhada cristã. Você vai se lembrar disso. É o que ele está falando aqui. Esses 40 anos para te humilhar, para te provar. Olha só o sentido. Para provar. Então o Senhor ele permite essas condições, essas coisas acontecerem, e é uma prova isso. Quando Deus permite que aconteçam essas coisas no meio dos irmãos, é para provar mesmo, né? Para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarás ou não os seus mandamentos. Só até aí. Né? Então a gente vê aqui que o Senhor para saber o que está no teu coração. Né? Não que o Senhor não saiba, simplesmente o Senhor deixa essas coisas acontecer para que a gente venha perceber o que está dentro do nosso coração, o que é que o Senhor está vendo em nós. Né? Porque o Senhor ele não vê como vê o homem. Né? Ele fala para Davi, eu não vejo como o homem vê. O Senhor ele não olha para a aparência, mas ele olha para o coração. Né? Então às vezes o Senhor está vendo coisa no coração de algum irmão ou de mim mesmo, que ele permite que coisas aconteçam para essa coisa ser exposta. Para quê? Para que essa coisa venha a ser tratada. Amém. Né? Não para condenação. Né? Isso não o Senhor quer prova para quê? Para condenação de forma alguma. Para que a gente venha a ser tratado naquilo ali. Né? Então a aprovação ela vem com dois motivos. Para reprovar, mas também vem com o sentido de aprovar. Né? A vontade do Senhor é que nós sejamos aprovados. Mas muitas das vezes somos reprovados. Por isso vem as provações. Por isso vem halos, né? O Senhor permite que aconteça halos. Né? Então, eu podia dizer que halos, essa estação de halos é o início, é onde está o início, a raiz de toda a provação. Quando a gente fala de provação nas Escrituras, onde começa a provação? Halos. Então, a gente vai ver que eles não vão ser provados só aqui. Em outras ocasiões, o povo ele sempre está sendo provado, né? Então, isso é halos. Acontece aquelas coisas ali, aquele problema ali. Como é que você vai reagir? Você pode reagir segundo o mover de Deus, segundo o querer de Deus e ser aprovado por Deus. E o Senhor pode saber, lógico, que você tem algo no seu coração ali e o Senhor expõe aquilo ali, você vai ser reprovado, né? naquele assunto ali. E você vai ter a oportunidade de ser tratado pela igreja, pelos irmãos, né, com relação àquela situação ali. Amém. Né?
Então a gente já viu isso, né? Que a gente pode se reunir para melhor, se reunir para pior também. Que essa reunião para pior que a Escritura chama de halos, né? Quando tem contenda, confusão. Mateus 18 também. Mateus 18, 7. Mateus 18, 7. Vai falar assim, ó. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem escândalo, né? Na minha versão, ela tá inevitável. Eu vi na Reina Valera, ela tá necessário. Na versão da Reina Valera diz que é necessário que venha escândalos. A tua tá necessário também? Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é necessário que apareçam tropeços. Que versão? Isso aqui é versão brasileira. Brasileira? Tem mais algum que é necessário? A King James também, ela diz que é necessário. A minha não, diz que é inevitável. E tem algumas diz que é... A minha tá mista. Mister. É mister, né? A maioria da Sociedade Bíblica do Brasil é mister. A minha é inevitável. Mas tem o mesmo sentido, mister. É o mesmo sentido. Mas necessário, ela fica bem, o senhor colocando que é necessário, né? Que haja, Mais claro. fica mais, expõe mais, né? É necessário que haja. Não que seja, né, que o senhor espere que a gente busque isso. Mas acontece, por quê? Porque o senhor vê o nosso coração e quando tem algum problema, vai acontecer alguma coisa para aquilo dali ser exposto, né? Para quê? Para que a gente saiba o nosso estado. Se a gente vai guardar o mandamento, a gente leu lá em Deuteronômio, né? Vamos ser provados. Para que acontece a situação? Como é que você vai se conduzir? Segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus, ou você vai se conduzir de uma outra forma? Né? Então, vai ficar exposto, né, a sua condição. A nossa condição, ela fica exposta. Ai daqueles que vêm o tropeço, né? Em Apocalipse 2 também, 10, ele vai falar a mesma coisa. Ó, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que Satanás, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Ó, qual era o motivo do problema de ser posto no cárcere? Era a prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então tu vê aqui que esses irmãos aqui de Sardes aqui estão sendo colocados em prova. Né? Então sempre tem uma prova. Né? Os apóstolos foram provados, né? Todo filho de Deus, ele, na sua caminhada, ele está sendo provado. Né? A gente vê que os próprios anjos eles foram provados pelo Senhor. E 1/3 caiu. O Senhor, ele provou também os anjos. Né? 2/3 foram aprovados, 1/3 foi reprovado. Né? Mas 2/3 dos anjos foram aprovados. E o Senhor também está nos provando. Né? Como é que a gente se conduz no nosso dia a dia, se a gente ama o Senhor, se a gente não ama. Né? A gente vai avançando mais um pouquinho e a gente vai ver esse assunto, né, das provações. Juízes também, vamos lá em Juízes 3, Juízes capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou por elas são estas as nações que o Senhor deixou, foi o Senhor que deixou, o propósito, para por elas provar Israel. Então o Senhor deixou algumas nações ali, né? No meio do povo de Israel, com propósito, para por elas provar. Era uma prova, eles ficaram no meio daquelas nações ali para serem provados. Para por elas provar Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então a gente já viu isso em outra estação, que no princípio, né, quando a gente começa a nossa caminhada, que a gente não conhece a guerra espiritual, né? A gente está falando de batalha espiritual com principados e potestade mesmo, tem um período que o Senhor nos guarda, né? Mas aos poucos o Senhor vai nos introduzindo nessa batalha espiritual, ele vai deixando as coisas acontecendo, né? Conforme nós vamos sendo aprovados,
o Senhor vai avançando conosco. Né? Esse é o propósito da aprovação. Você já foi aprovado naquilo ali, então você tem condição de ir para um estágio, para uma outra estação, uma outra jornada, né? E o Senhor faz isso conosco individualmente e coletivamente também. Tem coisa que a gente tem que aprender. Aprender coletivamente, né, também. Tem o individual e tem o coletivo. Né? E por elas, então tem um tempo que a gente não sabe das guerras, né? Mas tem um momento que a gente começa a conhecer todas as guerras de Canaã. 2. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, ou outro motivo. Então o Senhor permite que essas coisas aconteçam para nos ensinar a guerra. A gente tem que aprender, né, a guerrear essa guerra do Senhor, a se defender de principados pela palavra, né, pela experiência com o próprio Senhor, caminhar com o Senhor, né, com o Espírito Santo. Para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus e habitavam em montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Né? Então a gente vai ver aqui, né? Cananeus, sidônios, 5 príncipes dos filisteus. O que significa isso? A provação, ela vem de todo lado, de toda parte. Todo tipo de provação. Né? Não é um tipo de provação só, né? Como a gente está falando, esse tumulto de homem, esse tropeço, né? Ele não é um tipo de tropeço, pode ser de vários tipos diferentes de coisas. Entende? Pode ser várias coisas diferentes. Obrigado. Então a gente vê aqui, né, 5 príncipes dos filisteus. Né? A gente vê até acho que é Salmo 91 que fala do peixe que vem de dia, que vem de noite, assola na meio-dia, da meia-noite, não tem hora, todo tipo de provação, todo momento, toda hora, a gente pode estar sendo testado, provado de uma forma diferente. Então a gente vê que aqui está falando praticamente a mesma coisa. 5 príncipes dos filisteus, né? Sidônios, todos os cananeus, heveus, habitam na montanha. Para por estes ficarem por eles provados, para por eles serem provados, Israel ser posto à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Aí agora no 5 a gente vê aqui, no 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Conclusão, foram reprovados. De primeira já. Foram reprovados. A gente vê que... Mas não é só isso, né? A gente vê que esse texto está falando disso, né? Eles foram reprovados. A nossa própria carne. A gente só vai receber um corpo glorificado na segunda vinda do Senhor, né? Você já conhece os que estiverem aqui, quando o Senhor vier nas nuvens. Serão transformados num corpo incorruptível, né? Não semelhante a esse que é corruptível, que é caído, né? Corrompido, mas um corpo semelhante ao do Senhor. Um corpo imortal, né? Corpo que não morre mais. Mas esse corpo também foi deixado pelo Senhor, é uma prova. A gente tem a oportunidade todo dia de pôr a nossa carne em julgamento. Você pode escolher falar sim para a sua carne ou sim para o espírito. Ou andar na carne ou no espírito. É você que decide isso. Entende? Então a nossa carne, Deus deixou ela por ela nos provar. Nossa própria carne corrompida. Entende?
Ele vai ver na parábola do joio, quando chega lá, né, tem o texto, creio que os irmãos conhecem, fala que se pode, os anjos, né, falam se pode arrancar o joio. Aí o Senhor fala, não, deixa crescer junto aí. Sim. Deixa eles crescerem junto. Por que o Senhor deixa o joio? Para provar. É uma forma de provar também. Então ele está sendo provado, né? A intenção do Senhor, como a gente falou, né? Que nós sejamos aprovados, porque o Senhor ele quer avançar conosco, né? O outro sentido também, quando a gente lê as parábolas das minas, né? O Senhor ele pegou aqueles servos ali, deu uma mina para cada um, né? Quando ele voltou, um tinha negociado, tinha 10. O outro tinha 5 e tinha um que tinha enterrado ela, guardado ela, né? Falou que temeu o Senhor e guardou, escondeu, enterrou, acho, né? Aí o que o Senhor fala para ele? Pega essa mina desse daí que não desenvolveu e dá para o que desenvolveu, tinha 10. O que aconteceu ali, irmãos? Aqui, todos eles tinham uma, mas conforme a fidelidade deles com o que o Senhor tinha dado, no pouco, o Senhor foi acrescentando mais. Foi fiel aqui, toma mais uma. Esse é o propósito. Foi fiel com uma, tem 2 agora. Ou foi fiel nas 2, 3. E o moço chegou a 10. Pode dar, o Senhor pode tirar essa uma lá e dar para aquele que tem 10 lá, que ele vai ficar com 11 e vai dar conta. Se der 12, ele vai dar também. É fiel. Porque ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Então o Senhor ele começa nos dando um pouquinho. Conforme a nossa fidelidade, né, com aquele pouco que o Senhor nos dá, o Senhor ele vai avançando conosco, né? Teve o que teve 5 também. O Senhor não criticou ele porque estava só com 5, né? Mas criticou aquele que enterrou a mina, né? Enterrou o talento. Eu não me lembro se na mina enterrou também. Enterra também. Eu sei que o do talento enterrou, da mina não lembro. Mas é a mesma coisa, entende? Não desenvolveu, ficou prostrado ali com aquilo, com a graça, com aquela porção de graça ali. Porque todos nós, quando nós criamos no Senhor, nós temos uma porção de graça, igual para todo mundo. É a mesma porção, não tem ninguém que é diferente. Mas conforme vai passando a nossa caminhada, que nós vamos sendo aprovados naquilo que o Senhor vai nos dando, o Senhor vai dando mais graça, né? Vamos ver alguns textos aqui, né? 1 Tessalonicenses, com relação a Paulo. 1 Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Olha Paulo falando, fomos aprovados. Então, certo que Paulo também tinha sido provado, né? Mas ele foi aprovado, então ele percebeu que foi aprovado. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, quer dizer, já tinha sido provado, e ele está falando aqui que ele tinha sido aprovado, né? Por Deus, já tinha sido aprovado por Deus, a ponto do Senhor confiar a ele o Evangelho, né? Amém. Outro é Colossenses 1. Colossenses 1, 24 e 25. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então o sofrimento dele, a labuta dele, os sofrimentos dele era por conta da igreja, né? Por isso que ele sofria as aflições de Cristo na carne dele, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha só. Então é isso que ele está falando. De acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada. Né? Então, por conta da provação de Paulo e da aprovação, né? Deus confiava, né? Graça a ele. Deus ia dando mais graça,
porque ele ia sendo fiel e só ia acrescentando, né? Então esse é o propósito, né, da aprovação, é que a gente venha a ser aprovado, né, pelo Senhor. Para ver se nós amamos o Senhor mesmo ou não, né? Se nós amamos o Senhor ou não. Deixa eu ver aqui que é interessante, Êxodo, se eu não me engano, Êxodo, acho que é 32. Isso aí vai ser uma outra jornada que depois a gente vai ver com detalhe. Êxodo 32, 6. E depois a gente vai ler 1 Coríntios 10 também, que vai falar a mesma frase lá. Êxodo 32, 6 fala assim, ó. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o povo aqui, eles estavam reunidos aqui, né? Era uma confusão, era halos, mas aqui, o intuito deles aqui estavam em torno do bezerro de ouro, né? A gente vai ver que o contexto é o contexto do bezerro de ouro, né? Então, se assentaram para comer, né? Está aqui. No dia seguinte de madrugada ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Né? Então o problema aqui de comer e beber é mais ou menos aquele mesmo comer e beber lá de 1 Coríntios, que eles estavam reunidos, né? Para divisão, né? Se dividindo. Né? Era uma festa que chamavam naquela época de festa ágape, né? Mas eles falavam, comiam, quando os primeiros chegavam, tinha os irmãos que chegavam depois, os que chegavam primeiro tinham partidarismo. A gente vê pela carta que era assim, uns achavam que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo, não era isso? Outro de Cefas, né? Então eles tinham essa divisão. Então os irmãos de Paulo que vão chegar depois aí ficavam com fome, ou de Pedro, os que chegavam depois, porque os irmãos, os deles ali dava prioridade ali, tá? Tinha esse problema lá, no meio dos coríntios. Então, quer dizer, não é que o Senhor ele não queira que a gente, né, diz que lá em Atos 2, a partir do 42, falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e comiam junto de casa em casa. Né? Mas era um comer junto de comunhão entre os irmãos, né? É em Cristo isso. Né? Esse X da questão desse aqui, lá de Coríntios, que não era em Cristo, era fora do Senhor. Né? Mas o Senhor fala lá, a gente vai ver lá que em 1 Coríntios ele fala, é necessário que essas coisas aconteçam. Para quê? Para que os aprovados sejam conhecidos, vai falar lá em Coríntios. Então, esse é um outro propósito da aprovação. O Senhor, ele prova para quê? Para que os aprovados sejam reconhecidos. Entende? E a gente vai ver que isso aí esse assunto ele vai avançar em Refidim, né? Que Refidim acontece. Eles tinham sede, não tinha água para beber. O ataque de Amaleque dos Amalequitas, né? Rei Amaleque. E depois a visita do sogro de Moisés, e eles estabelecem juízes lá para ajudar Moisés a julgar o povo. Né? Então a gente vê que esse é o desenvolvimento, que começa a ter o problema em Alos, e quando chega lá no final de Refidim, eles estabelecem pessoas para ajudarem Moisés nesse julgamento. Quem são esses moços que são colocados como juízes lá em Refidim? Os aprovados. Entende? Então começa tendo um problema ali em Alos e termina lá em Refidim com os aprovados. Entende? Então esse é o propósito. Né? É bom, como fala lá em 1 Coríntios, isso é bom que é necessário. Vamos ver lá em Coríntios, para mim não. Coríntios de novo 11. A gente vê como é que está escrito direitinho. É 19. 1 Coríntios 11, 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados
se tornem conhecidas em vosso meio. Amém? Então a gente vê aqui o propósito, né? O propósito é avançar com os irmãos, né? Existe esse propósito. Ainda que seja manifesto os reprovados, é para que seja tratado, né? E os aprovados, para quê? Para o Senhor aprovar, para eles que os aprovados sejam conhecidos em vosso meio, né? Então é a manifestação dos aprovados, entende? Amém, irmãos? Eu vou estar parando aqui, vou estar abrindo para a gente estar ruminando, abrindo para pergunta, ou para algum irmão querer acrescentar alguma coisa.